Olá, seguidores. Aqui quem fala é o Matheus Soares, tá? Do canal Matheus Soares Tutoriais, novamente, para continuar nossas aulas de contabilidade básica. Na aula de hoje, aula 7 da nossa playlist de contabilidade, nós veremos a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, como sumário, nós temos 3 tópicos: demonstração dedutiva, como apurar a receita líquida e como apurar o lucro, certo? Essa aula é introdutiva, ou seja, nós teremos outras aulas que continuarão a falar sobre a DRE, pois é um assunto prolongado. Demonstração dedutiva. A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em um determinado período de tempo, normalmente de um exercício social, ou seja, 12 meses. Então, ela é apresentada de forma dedutiva, ou seja, vertical. Assim, das receitas subtraem-se as despesas. E em seguida, indica-se o resultado, ou seja, se é lucro ou prejuízo. Então, a DRE ela pode ser apresentada de forma simples, onde deve-se evidenciar apenas o total de despesas deduzindo-as das receitas, apurando-se assim o lucro sem destacar os principais grupos de despesas. Já a DRE completa, exigida por lei, ela fornece maiores minúcias para a tomada de decisão. Ou seja, ela fornece os grupos de despesas e vários tipos de impostos, assim como outras contas. Iremos abordar nesta aula o modelo completo, embora não se pretenda esgotar o assunto. Então, nós vamos introduzir para vocês a DRE nesta aula e posteriormente, nas outras aulas, finalizaremos. Aqui você pode ver que na DRE simples você tem receita menos as despesas, que é igual ao lucro ou prejuízo, de forma vertical, sempre vertical. Receita menos despesas, receita menos despesa, receita menos despesa, até dar lucro ou prejuízo. Já na DRE completa, que exige muito mais minúcias, nós podemos observar que nós temos a receita menos deduções, menos custos e menos despesas, entre outras continhas aí que vão entrar demonstrando as contas que vão reduzir a receita. E no total, no final, nós teremos lucro ou prejuízo. Então, como apurar a receita líquida? Então, a receita líquida ela é calculada da seguinte forma: você pega a sua receita bruta, que é o total bruto vendido pela empresa dentro de um período, tudo que a empresa vendeu, você junta e esse valor é a receita bruta. E você retira as deduções. Depois que você tirar da receita bruta as deduções, isso chama-se receita líquida. Então, nelas estão inclusos os impostos sobre vendas, os quais pertencem ao governo, e delas não foram subtraídas as devoluções, vendas canceladas e os abatimentos, que são descontos ocorridos nesse período. Então, na receita bruta, nós temos os impostos sobre vendas, nós temos as devoluções, certo? E os abatimentos. Então, nós já podemos observar aqui de forma rápida: receita bruta menos deduções é igual a receita líquida. E que as deduções são os impostos sobre vendas, as devoluções e os abatimentos. Então, os impostos e taxas sobre vendas, eles são aqueles gerados no momento da venda. Variam
proporcionalmente à venda, ou seja, quanto maior for o total de vendas, maior será o imposto. Então, quando se falar em impostos e taxas sobre vendas, estão relacionados diretamente à venda. Então, se você vendeu mais, você teve mais impostos ou teve mais taxas. Se você vendeu menos, menor o valor dos impostos e taxas. Um exemplo, o IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, certo? É um imposto do governo federal e ele varia de 0 a até quase 400%, ou seja, no caso dos cigarros. Outro exemplo, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que já é de competência do governo estadual. Governo estadual que tem a competência do ICMS. Um exemplo de São Paulo é de 18% ou até 25%, dependendo da situação. Então aqui nós temos alguns impostos, certo? Taxas sobre a venda, que ocorre na venda, na hora da venda. Outros exemplos, o ISS. O que é o ISS? É um imposto sobre serviços de qualquer natureza, que compete ao governo municipal. Então, no município de São Paulo, que é um exemplo dado aqui, ele varia de 0 a 10%. O PIS, que também é outro imposto, é o Programa de Integração Social. PIS, Programa de Integração Social. Taxa de faturamento, ou seja, o PIS é cobrado pela taxa de faturamento e compete ao governo federal. A taxa é de 0,65. O COFINS é uma contribuição para a Seguridade Social que compete ao governo federal, no valor de 7,6. Tá, pessoal? Então, a maioria desses impostos, eles alteram de acordo com novas legislações que vão surgindo aí todo ano. A contabilidade ela é dinâmica, então todo ano, ou de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, então constantemente varia esses valores desses impostos, dessas taxas. Então aqui é um exemplo que eu dei para vocês do COFINS de 7,6%. Então lá vai um exemplo para vocês gravarem essa questão dos impostos sobre a venda. Pensemos que a CMS Tutoriais, que é uma indústria, tenha emitido uma nota fiscal de venda cujo preço do produto seja de R$10.000, mais 30% de IPI. O ICMS está incluso no preço do produto. E a alíquota do ICMS pode variar de estado para estado. Então aqui nós vamos ver a resolução. O preço do produto custa R$10.000, o IPI 30%, ou seja, R$3.000, dando um total, no preço total do produto, de R$13.000. Como foi dito, nós temos o valor do ICMS que está incluso no preço do produto. Ou seja, se o preço do meu produto é de R$10.000, então o meu ICMS, que no caso aqui é 18%, que é a alíquota de São Paulo, será de R$1.800. Então agora nós podemos observar na DRE, certo? Que a receita bruta foi de R$13.000, que foi tudo que a empresa recebeu, menos as deduções, que no exemplo aqui são impostos e taxas sobre a venda, que no caso é menos R$3.000 e menos 1.800, relativos ao IPI e ICMS consecutivamente. E nós temos uma receita líquida de R$8.200, ou seja, você pegou a receita bruta e retirou as deduções, dando a famosa receita líquida. Então, na verdade, os impostos sobre vendas, eles não pertencem à empresa, mas ao governo. Ela é uma mera intermediária, veículo de arrecadação, que arrecada impostos junto ao consumidor e recolhe ao governo. Por isso, não devem ser consideradas como receita real da empresa. Então,
A empresa não arrecada impostos. Quem arrecada impostos é o governo. A empresa só intermedia. Pega o imposto e repassa para o governo. Então, por isso que esses impostos sobre as vendas não devem ser considerados receita real para a empresa. Quando se fala, como nós vimos ali a questão das devoluções, nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. O que são devoluções? São vendas canceladas, ou seja, são mercadorias devolvidas por estarem em desacordo com o pedido, ou seja, o preço, a qualidade, se o produto estiver avariado. Então, nessa situação, a empresa, para tentar evitar a devolução, ela propõe um abatimento no preço, ou seja, um desconto para compensar o prejuízo do comprador. Então, aqui nós temos a diferença entre devolução e abatimento. Devolução trata-se do cancelamento da venda, o que para a empresa não é muito bom, porque vai entrar abatendo da sua receita bruta, ou seja, vai diminuir a sua receita líquida. Então, o que a empresa propõe? Um abatimento e não a devolução. O que é o abatimento? O abatimento é um desconto no preço desse produto. Se eu comprei por 10, a empresa pode me dar um desconto de 5, certo? Por estar com uma qualidade abaixo, por estar avariada. E aí é mais vantajoso para a empresa, certo? Claro que depende do cliente. Se ele quiser o abatimento para continuar com o produto, ele fica. Se não, a empresa tem que fazer a devolução do produto. Outro exemplo para fixarmos. Então, suponhamos que a companhia MS Tutoriais tenha vendido R$ 5.000 de mercadorias de má qualidade, metade para o comprador A e metade para o comprador B. Então, a empresa A devolveu 20% do lote e a empresa B aceitou a proposta da companhia MS Tutoriais de 10% de abatimento para evitar a devolução. Então, vamos à resolução. A empresa A, o que ela fez? Devolveu 20% do lote. Ou seja, devolveu 20% de 2.500. A empresa B aceitou um abatimento de 10%, ou seja, um desconto de 10% para não precisar devolver o produto. Então, 10% de R$ 2.500. Se formos fazer a DRE, nós vamos ver aqui que a receita bruta ela foi de R$ 5.000, certo? Que foi o total de receita da empresa. Se nós formos tirar as deduções para termos a receita líquida, nós podemos observar duas deduções, que foram devoluções e abatimentos. Então vamos lá, 20% de 2.500 é igual a R$ 500. E 10% que a empresa teve de prejuízo para não pegar os 2.500 de devolução dá um total de R$ 250. Então nós tivemos R$ 500 de devoluções e R$ 250 de abatimentos. Se formos pegar 5.000 menos essas deduções, nós teremos uma receita líquida de R$ 4.250. Observações. As deduções, elas são ajustes e não despesas, realizadas sobre a receita bruta, para se apurar a receita líquida, que é o que sobra em termos de receita. Certo? Isso é muito importante vocês saberem. Elas não são despesas, elas são ajustes. Então, como apurar o lucro bruto? O que é o lucro bruto? Como nós podemos observar nos slides anteriores, a receita bruta menos devoluções é igual à receita líquida. Certo? E se a gente pegar essa receita líquida e retirar os custos de venda, aí nós teremos o lucro bruto. Então, como apurar o lucro bruto? Trata-se do primeiro indicador de desempenho nas atividades operacionais da empresa. Então, o lucro bruto é a diferença entre a venda de mercadorias
e o custo que eu tive para adquirir estas mercadorias que foram vendidas, sem considerar as despesas administrativas, despesas de vendas e despesas financeiras. Então, para finalizarmos, eu gostaria de agradecer a sua visualização e o seu tempo dedicado à aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Aproveitamos para informar que posteriormente estaremos publicando a continuação dessa sequência de videoaulas sobre contabilidade básica. Então, se você gostou, dá uma curtida aí no nosso vídeo para dar essa força. E se quer ver mais aulas, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para chegar a todos os nossos vídeos. Ativa o sinozinho aí que vai chegar os vídeos para você. E se você gostou, compartilha para os seus amigos aí de faculdade ou que tem interesse em aprender a contabilidade. Muito obrigado e até a próxima.